Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Ocidente Neri e hoje vamos fazer aqui dois pequenos vídeos, sensivelmente de 15 a 20 minutos cada um, são vídeos rápidos, em que vamos ter no primeiro vídeo a análise da situação política e ideológica do país, aqui visto pelo canal Ocidente Neri Livros, e depois o segundo vídeo, apresentação de livros para 2024, que eu tenho aqui ao meu lado, como podem ver, são muitos. Portanto, meus amigos, não saiam daí, vejam os dois vídeos e também o primeiro, que é este que nós vamos começar, porque são vídeos importantes. E, meus amigos, eu tenho ouvido aí, enfim, de tudo e mais alguma coisa, principalmente pela comunicação social, como nós sabemos, não é? Os nossos amigos da comunicação social. E para não demorar muito tempo, meus amigos, eu decidi fazer a análise da situação política e ideológica do país após o dia 10, após as eleições. E, desde já, dou os parabéns ao partido Chega, o partido da direita conservadora aqui em Portugal. Como meus amigos sabem, este é um canal de livros, um canal conservador, de livros conservadores, e eu dou os parabéns ao partido Chega por ter tido uma vitória estrondosa como nenhum outro partido teve até hoje, desde o 25 de Abril até agora. É preciso nós termos em conta este fator. Portanto, em apenas 4 anos e meio, 5 anos, o partido Chega faz mais do que praticamente 50 anos, porque nós vamos fazer agora 50 anos do 25 de Abril até agora, não é? Então, parabéns para o partido Chega. Agora, sem mais demoras, vamos à análise da situação política e ideológica do país. Meus amigos, neste preciso momento, e desde o aparecimento deste partido que eu falei, o partido Chega, desde o aparecimento deste partido conservador, temos 3 grandes blocos políticos e ideológicos no país. Eu vou tentar andar rápido. Primeiro bloco é o bloco da esquerda e o bloco da extrema-esquerda, que estão os dois juntos. Primeiro bloco. Prefaz o PS, o BE, o LIVRE, o PCP, o PAN, bom, por aí fora. É o bloco da esquerda e da extrema-esquerda. Segundo bloco, o bloco central, mas é um bloco central da esquerda. Atenção, é um bloco central de tendência esquerda. Portanto, onde temos o PSD, o CDS, que é a Aliança Democrática, a AD, e podemos incluir, de certa forma, a Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal, como sabemos, tem a sua parte económica como liberal, bastante liberal, não é? O neoliberalismo, e tem a sua parte ideológica, filosófica e política mais de esquerda, como sabemos, muito próximo até do bloco de esquerda, como sabemos. Então, temos agora o terceiro bloco, o bloco da direita conservadora. Meus amigos, não vale a pena virem com extremismos, não vale a pena virem com a história do fascismo e da extrema-direita, que a comunicação social repete 24 horas por 24 horas, porque não existe extrema-direita em Portugal. A extrema-direita, ou o fascismo, se quisermos, que o fascismo está muito mais perto do socialismo, basta estudar a história do nascimento do fascismo na Itália e saber que são os dissidentes do Partido Comunista que vão criar o Partido Fascista, não é? Mas eu não vou falar disso hoje. Tem vídeos no meu canal que eu explico perfeitamente isso. Então, meus amigos, temos, então, como eu disse, esses 3 blocos e o terceiro bloco, o bloco conservador, que é o bloco da direita conservadora, onde está o Chega, é um bloco de direita. Podem chamar direita radical, que eu não gosto dessa palavra, podem chamar direita securitária, podem chamar uma direita mais forte, ou então a palavra que assenta melhor, que é a direita conservadora. Então, todos nós, conservadores em Portugal, que somos todos conservadores em Portugal, somos, portanto, fazemos parte deste bloco. Os verdadeiros conservadores fazem parte deste bloco. Dito isto, vamos passar à frente. Já vimos, em termos ideológicos, pela primeira vez, sempre tivemos no país, do 25 de Abril até mais ou menos 2018, 2019,
sempre tivemos os dois blocos, o bloco da esquerda, da extrema-esquerda, e o bloco do centro-esquerda, PSD-CDS. E o primeiro bloco, o bloco, como eu disse, de esquerda e de extrema-esquerda. Tivemos sempre esses dois blocos a lutarem uns com os outros, muitas vezes com uma visão muito semelhante, com algumas divergências quando vamos mais para a extrema-esquerda, mas sempre foram esses poderes e isso explica o rotativismo entre PS e PSD ao longo de todos esses anos. Pela primeira vez temos o fim do bipartidarismo e temos o nascimento do terceiro bloco, que é o bloco conservador, da direita conservadora. A imagem de tudo o que se está a passar um pouco pelo mundo, principalmente na Europa, com o surgimento desta direita conservadora que os atores da comunicação social e os atores dos partidos ideológicos opostos gostam de chamar de extremismo. É a redução ao extremismo, a tal redução do Reduction ad Hitlerium, que falou muito bem Leo Strauss no seu livro História e Direito Natural, que eu tenho apresentado aqui no canal, e que explica muito bem que após o fim da Segunda Guerra Mundial iria haver uma redução do adversário a extremista, todo o adversário que não fosse socialista, que não fosse comunista, que não fosse social-democrata, esquerdista também, não é? De centro-esquerdista, que não fosse dessas ideologias políticas, todos aqueles que fossem mais conservadores, mais de direita, iriam ser reduzidos ao extremismo. E é isso que se está a acontecer. Mas nós, aqui, que, ao contrário do que dizem, estudamos, lemos e temos um nível de literacia alto, que é isso que eu vou explicar aqui para a frente, nós sabemos que somos da direita conservadora. Bom, dito isso, portanto, isto foi o primeiro bloco, os três grandes blocos. Segundo ponto, o eleitorado do Chega. Eu tenho visto, e nesse caso eu posso aqui falar da televisão que mostrou estas estatísticas, a TVI, que fez um género de uma estatísticas, segundo eles, em que o eleitorado do Chega seria um eleitorado pouco dado à literacia, um eleitorado um pouco, quase que direi, sem conhecimentos, não é? Porque é isso que eles querem dizer, pessoas um pouco mais da zona do interior, o que para já não é verdade, e que seria um eleitorado um pouco simples, à base de homens, cinquentões e tal, aquela história que nós sabemos que eles também dizem do eleitorado do Donald Trump e do Bolsonaro, de certa forma. Meus amigos, a questão da literacia. Muitas vezes, e eu vou dizer isso, até contra mim falo, muitas vezes não é com um curso superior que se vê o conhecimento da pessoa. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, o professor Olavo de Carvalho, o famoso professor Olavo de Carvalho, que praticamente nunca teve nenhum curso superior, depois elaborou vários cursos de filosofia, não é? Frequentou vários cursos, não é? Não vou agora aqui fazer a biografia do autor, mas foi considerado um dos autores brasileiros mais cultos do Brasil. Não havia uma frase que o professor dissesse que não incluísse 2 ou 3 livros ou 2 ou 3 autores, muitas vezes autores que toda esta comunicação social, por exemplo, nem sequer conhece, meus amigos. Portanto, o conhecimento do professor era muito grande e eu estou com isso a querer dizer que muitas vezes alguém pode de facto não ter estudos muito altos, não é? Mas ter um grande conhecimento, ter uma grande biblioteca, fazer muitos estudos e ler livros atrás de livros. Meus amigos, este é apenas um dos pontos que eu quero aqui realçar. E outra questão muito importante é, muitas vezes no meio académico, estou agora aqui a falar de Portugal, muitas vezes no meio académico nós vemos alunos que frequentam os cursos superiores e que não têm conhecimentos nenhuns. Porquê? Porque os currículos são currículos ideologizados, como eu costumo dizer, é uma palavra um pouco complicada, mas como eu costumo dizer, ideologizados no sentido de que eles recebem o conhecimento que o currículo escolar impõe, não é? E já fiz vídeos sobre isso, não vou agora aqui perder tempo,
desde o Ministério da Educação, não é? Desde a Unesco, desde as diretrizes da União Europeia, tudo isso, meus amigos, e da ONU, da própria ONU, não é? Tudo isso, meus amigos, faz com que muitas vezes os alunos, em vez de aprenderem a dominar muito bem a língua, a dominar muito bem a escrita, a dominar muito bem a história, a dominar muito bem a literatura, a dominar muito bem as ciências, saem completamente estupidificados, não sabem nada, mas perante a comunicação social, como eles têm o canudo, como eles têm o papel, eles é que são os homens da literacia, digamos assim, e muitas vezes o eleitorado do Chega, que muitas vezes, atenção, há muita gente que eu conheço que tem um nível muito alto de conhecimento, e é o caso dos youtubers no YouTube, meus amigos, atenção, sabem muito mais do que muitos comentadores que vemos na televisão, mas isso, a comunicação social não fala nada. Portanto, mais uma vez, é uma falácia para tentar denegrir, para tentar atacar o eleitorado do Chega, porque eles não falam nada do eleitorado do PS. Meus amigos, do Bloco de Esquerda, então, pessoas que dormem até às 6 da tarde e depois que vão para a rua, para os cafés, beberem e fumar coisas que eu não vou aqui estar a dizer, isto para eles é magnífico. Mas o Chega não. O eleitorado do Chega, como é um eleitorado conservador, e atenção, eu vou incluir aqui uma questão importante, eu tenho que me despachar que eu não quero estar aqui muito tempo. Uma grande parte dos católicos conservadores e grande parte dos evangélicos votaram no Chega. Esta história de estarem a dizer que votaram no ADN sem desfazer o partido. Atenção, não estou aqui a atacar, nem estou contra o partido, até acho um partido interessante, mas aquilo que eu quero dizer é que muita gente, até pessoas que poderiam até, no caso dos evangélicos, votar no ADN, sabem muito bem que em termos de voto útil para que a direita conservadora suba, é no Chega que eles têm que votar. Eu conheço muita gente, porque eu conheço as igrejas todas evangélicas em Portugal e eu sei o que é que estou a dizer, meus amigos. Portanto, este eleitorado é do Chega. Grande parte, não todos, mas grande parte é do Chega, meus amigos. Portanto, e isso eles não querem. E atenção, os católicos, aqueles que são os católicos, que são praticantes, que são conservadores, que seguem, portanto que seguem digamos assim, as principais bases do catolicismo romano, e que também leem a Bíblia e que seguem, portanto, o catolicismo, muitos deles são conservadores e votam no Chega, que é o caso até do próprio Dr. André Ventura. Vamos agora seguir o próximo ponto, que é o terceiro ponto. Já vimos os 3 blocos, vimos o eleitorado do Chega, como é uma mentira dizerem que esse eleitorado é um eleitorado inculto, que não tem literacia, e vamos agora ao terceiro ponto. Os jornalistas, meus amigos, tivemos ontem a greve, não é, dos jornalistas, e aqui eu quero falar, porque eu não vejo praticamente, deixei de ver televisão, meus amigos, a televisão está completamente tendenciosa e eu tive que deixar de ver televisão e eu tenho outros canais, eu tenho outras televisões, digamos assim, eu informo por canais de televisão em França, que são canais intelectuais, canais de cultura, canais de conhecimento, que não têm nada a ver com isso que nós vemos aqui em Portugal. Mas dito isso, os jornalistas são praticamente todos da esquerda e da extrema-esquerda. Eu vou repetir esta frase. Os jornalistas são praticamente quase todos, não digo todos, mas quase todos de esquerda e de extrema-esquerda. E eu vou-me referir ao vídeo do professor João Til, que eu estive a ver, o último vídeo do professor João Til, que nos fala sobre um programa na TVI em que houve comentários entre Sandra Felgueiras e Miguel Sousa Tavares. Eu não vi, apenas vi o vídeo do João Til, mas depois, por intermédio do vídeo do João Til, eu estive a ver então os comentários, não é? Principalmente os comentários do Dr. Miguel Sousa Tavares, que eu já conheço há muito tempo, também da TV, não é? Da televisão, e que toda a gente sabe perfeitamente quais são as ideias políticas deste comentador, sabemos todos quais são, não vou aqui estar a dizer, e é natural estes comentários contra o Chega, meus amigos. Só que há aqui um problema, meus amigos. Não venham dizer que o jornalismo é isento, é neutro, é independente, não toma partidos. Não é verdade. E ainda agora vimos com o Crespo, não é? O que é que aconteceu com aquelas, digamos assim, aquelas afirmações sobre os 47
deputados de bonecos das Caldas, não é? Não vou estar aqui a falar sobre isso. Nós vemos perfeitamente os ataques sistemáticos que acontecem na televisão e nós sabemos quem são os comentadores na televisão. Eu não preciso aqui estar a dizer nomes, os meus amigos sabem, Ana Gomes, por aí fora, toda esta gente, até o próprio Marcos Mendes, toda esta gente, que mesmo que alguns estejam mais no centro, o chamado centro-esquerda, todos eles são do pensamento progressista. E é isso que eu quero falar antes de acabar o vídeo. Que é muito importante o que eu vou aqui falar. E todos os youtubers, meus amigos aqui do canal, têm que perceber isso. Toda esta gente, todos esses comentadores, todos esses analistas, os diretores de redação, toda esta gente, todos esses jornalistas, toda esta gente, inclusive também alguns professores universitários, porque isto há uma, digamos assim, uma inter-relação entre as universidades, faculdades e a comunicação social. Toda esta gente pensa mesmo no que está a dizer. Meus amigos, é sério o que eu vou aqui dizer. Para eles, o que está certo é o progressismo. Nós temos aqui duas grandes visões. Tanto que esses três blocos que eu falei, nós vamos juntar o bloco da extrema-esquerda da esquerda com o bloco do centro-esquerda da social-democracia. Vamos juntar esses dois blocos de um lado e depois vamos pôr o outro bloco, que é o bloco conservador. É isso que está a acontecer em Portugal. E toda esta gente que saem das universidades, que saem das faculdades, alguns fazem isso por causa também de interesses financeiros e interesses profissionais, não é? Outros fazem isso por ideologia. Eles pensam mesmo que o progressismo é que é a coisa boa, que ser do progressismo é bom, defender as ideologias, como a ideologia do género, defender os sistemas antirracistas como o wokeismo, defender, portanto, toda essa coisa de uma sociedade globalizada, progressista, libertária, completamente liberto dos antigos valores. Eles pensam que estão certos. Esta história deles defenderem o socialismo, a social-democracia, essas ideias de que o Estado deve ser o comandante, aqueles mais liberais não vão pensar assim, mas vão continuar a defender a libertação do indivíduo, que é o que acontece tanto no Bloco de Esquerda como, por exemplo, no Iniciativa Liberal, principalmente no Iniciativa Liberal. Portanto, meus amigos, toda esta gente pensa que tem razão. Não vale a pena nós, com livros, com ideias, com argumentos, se nós chegarmos ao pé deles, se formos convidados para ir à televisão, se for, por exemplo, se eu for convidado para ir à televisão falar, por exemplo, no Expresso da Meia-Noite com os jornalistas que vão estar presentes, eles vão continuar a ter a visão deles. A visão deles é a visão que eles acham que é a visão certa. Para eles, o centrão, principalmente, não é? Os mais moderados vão pensar que o centrão, PSD, PS, é um indicado para Portugal. É o que eles pensam. Eles olham para o cristianismo, olham para os valores mais conservadores, olham para a cultura de Portugal, para a história de Portugal, para a língua verdadeira de Portugal, para todas essas coisas que nós defendemos, o património, a nossa bandeira, a nossa história de Portugal, tudo isso para eles não interessa. O que interessa é os poderes financeiros globalistas, é as Nações Unidas, é o Fórum Económico Mundial, é a União Europeia, tudo isso, é o Partido Democrata. Por isso é que eles olham para Trump. Porque é que Trump, Bolsonaro, Matteo Salvini, toda esta gente para eles, o próprio Vítor Orbán, toda esta gente para eles olham, mas eles pensam mesmo isso. Não vale a pena explicar. Para eles aquilo é um mal. Se eu chegar e disser, olha, eu sou uma pessoa conservadora, tenho princípios, valores cristãos conservadores, eles vão dizer que eu sou extremista. Portanto, não é perder tempo. O professor João Til, não estou aqui a falar da religião, não é? Que o professor João Til não é uma pessoa religiosa de todo, mas mesmo os valores que o professor João Til defende, não vale a pena estar a explicar a esta gente. Eles não compreendem. Para eles, nós somos extremistas para aquela gente. Para toda aquela gente nós somos extremistas. Isto tem que haver um trabalho aqui em Portugal, que é o que eu estou a fazer aqui no meu canal, um trabalho, como fez o professor Olavo de Carvalho no Brasil, um trabalho de desconstrução. Eles andaram a desconstruir a civilização ocidental e a tradição judaico-cristã. Nós agora vamos ter que novamente reconstruir as bases da tradição judaico-cristã, reconstruir as bases dos valores, os valores e princípios, não é? Que são valores bíblicos, valores conservadores. Vamos ter que novamente reconstruir isso tudo. Como é que isso se faz? Primeiro, nós dominamos a internet. E eles não dominam a internet. Somos nós que dominamos a internet. Segundo,
o povo cada vez mais está-se a rever nas nossas ideias. As pessoas estão cansadas de que só haja uma opinião na televisão. Meus amigos, o Chega é a terceira força. Eu não vejo quase ninguém na televisão. Onde é que estão os deputados todos do Chega como comentaristas e analistas na televisão? Eu não vejo. Eles não metem e eles vão continuar a não ter porque eles não querem, meus amigos. E digo-vos, quanto mais eles puserem a visão progressista como o fundamento de Portugal, mais o partido Chega vai crescer, mais a população vai ficar conservadora, mais vai aparecer youtubers, mais vai aparecer gente conservadora, jovens, os jovens nas escolas, os jovens já não estão a engolir os currículos que estão a meter à frente dos jovens, mesmo nas universidades e nas faculdades. Eu conheço muitos jovens que estão a abraçar a causa conservadora, querem saber o seu Portugal, a sua bandeira, a sua história, os grandes feitos dos reis de Portugal, querem saber os feitos do cristianismo, a maravilhosa conquista civilizacional, meus amigos. Foi o cristianismo que trouxe a todas as partes do mundo, praticamente, o valor da civilização ocidental. Os grandes homens da literatura, grandes homens da história, grandes homens do pensamento, da filosofia, tudo isso, os grandes autores, grandes escritores, meus amigos, tudo isso, muitos jovens estão a perceber que estão a ser enganados nas escolas e que, de facto, o pensamento conservador, meus amigos, nós estamos numa virada do século, o século XXI vai ser a virada conservadora contra as elites. Desde o princípio que eu estou a dizer que esta história de esquerda-direita que existe, atenção, mas está a perder força e nós vamos ter um embate entre as elites, que são os financeiros do dinheiro. Nós sabemos que eles são Jorge Soros e essa turma toda, que são muitos, não são só aqueles que a gente conhece. Essas elites, a comunicação social, principalmente a comunicação ocidental, não é? Toda ela praticamente nas mãos desta gente, porque são eles que financiam, não é? Todas as grandes organizações, não é? As grandes multinacionais estão sobre o poder destas elites, e depois vamos ter as populações. Porquê? Porque as populações têm família, têm filhos, precisam de trabalho, e por isso é que há aqui forças que estão a tentar destruir o tecido demográfico da civilização ocidental. Mas não falo, que eu não quero falar disso aqui no vídeo, mas os meus amigos percebem. Meus amigos, cheguei ao fim do vídeo, então analisamos brevemente, análise da situação política e ideológica do país, os três grandes blocos, extrema-esquerda, esquerda-centro e a direita conservadora. Os três grandes blocos. Analisamos o eleitorado do Chega, pessoas extremamente inteligentes. Eu tenho visto vídeos, pessoas que até não têm muitos estudos no YouTube, é verdade, não têm muitos estudos, mas têm um conhecimento, uma sabedoria, uma argumentação, sabem o que é defender a vida, sabem o que é defender a família, sabem o que é defender o bem-estar dos filhos, o bem-estar do seu emprego, o bem-estar, a propriedade privada. São muito inteligentes. Parabéns, eleitorado do Chega. E terceiro ponto, os jornalistas, meus amigos. Enquanto não houver, eu não digo para os jornalistas da esquerda, da extrema-esquerda, saírem das redações, não estou a dizer, eu não sou como eles, mas que também haja jornalistas conservadores da direita, meus amigos. Que haja, digamos assim, um equilíbrio, meus amigos, para que toda a população possa fazer a sua escolha. Não é um pensamento único, uma narrativa única, 3 ou 4 comentadores a dizer mal do Chega. Mudamos para SIC, 3 ou 4 comentadores a dizer mal do Chega. Mudamos para TVI, 3 ou 4 comentadores a dizer mal do Chega. Mudamos para SIC Notícias, 3 ou 4 comentadores a dizer mal do Chega. Mas vocês não veem que ao fazerem isso estão a fazer crescer o eleitorado, meus amigos. Então, não quero demorar mais. A seguir temos o segundo vídeo que eu vou fazer e vamos aqui ver, meus amigos, livros para 2024. Não perca, porque o próximo vídeo é importante.